Quando os britânicos declararam guerra à Alemanha em 1939, eles mobilizaram imediatamente tropas da Commonwealth. Homens de todo o Império uniram-se às forças britânicas para ajudar na luta. Entre eles estavam os Gurkhas. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Gurkhas serviram ao exército britânico por mais de um século, lutando em todo o mundo pelo Império. Antes eram inimigos, durante a Guerra Anglo-Nepalesa de 1814 a 1816. Os britânicos passaram a respeitar as habilidades de combate dos Gurkhas e muitos se voluntariaram para o exército britânico. Eles vieram do reino do Nepal, um pequeno país nas encostas do sul do Himalaia, trabalhando como agricultores e pastores. A vida em um ambiente tão difícil os transformou em soldados duros, que nunca questionavam ordens e não viam a retirada como uma opção. O lema deles era: melhor morrer do que ser covarde. Estando entre os melhores soldados de todo o Império, o exército britânico recrutava Gurkhas sempre que era necessária mão de obra confiável. Entre os Gurkhas havia várias tribos consideradas mais guerreiras do que as outras, mas em tempos de guerra, homens de outras tribos menos marciais também eram recrutados. Durante a guerra, quase 250 mil Gurkhas foram recrutados pelos britânicos em mais de 40 batalhões, além dos 8 batalhões do exército nepalês, que também entrou na guerra do lado dos aliados, fazendo parte do exército britânico da Índia. Nos primeiros anos da guerra, os Gurkhas foram enviados aos territórios britânicos do Oriente Médio, como Iraque e Síria, e ao norte da África, onde combateram as forças do eixo. Foi após 9 de dezembro, quando o Reino Unido declarou guerra ao Japão, que o exército indiano e os Gurkhas passaram a atuar em uma escala maior, principalmente para proteger a Malásia das forças japonesas. Eles continuariam lutando na Itália, Grécia, Singapura, Índia e Birmânia. Apesar da reputação especial no exército britânico, os Gurkhas não formavam uma unidade separada. Batalhões de regimentos Gurkha eram enviados para unidades regulares do exército. Fazendo parte do exército indiano, que estava sob comando britânico, os Gurkhas vestiam o uniforme khaki M37 com Bombay Bloomers, calças que podiam ser abotoadas como shorts. Eles também carregavam o equipamento padrão de campanha modelo 1937. No fim da guerra, o uniforme foi trocado por um traje verde-oliva mais prático para a selva. Os soldados Gurkha enviados à África e depois à Itália usaram o distinto uniforme britânico nessas campanhas. O uniforme dos Gurkhas se destacava pelo chapéu de aba caída, símbolo deles desde o início do século XX. Quando não usavam o capacete de aço, os Gurkhas usavam chapéus tarai, feitos de 2 chapéus costurados para ficarem mais rígidos. Os chapéus eram enrolados com um puggree leve e eram usados inclinados para o lado direito. Ao serem incorporados ao exército, os Gurkhas recebiam armas britânicas padrão, como o rifle Lee Enfield número 4 e a metralhadora Bren, além de armas americanas como as submetralhadoras Thompson M1928 e a M1A1. Embora cada Gurkha carregava uma arma de combate corpo a corpo própria, uma arma que era característica de sua nação himalaia. Mais famosos do que seus chapéus tarai eram seus facões kukuri. Os kukuris eram a principal arma corpo a corpo dos Gurkhas, usados em quase todos os ataques. Em inúmeras ocasiões, os Gurkhas atacaram o inimigo com um rifle em uma mão e um kukuri na outra. Os kukuris são facas de corte com 40 a 45 centímetros de comprimento. Destacam-se pela lâmina curvada para a frente, afiada só no lado inferior côncavo. Uma lenda afirma que a lâmina lembra o formato do Nepal. Os Gurkhas dominavam o uso dos kukris e eram famosos por causar grandes danos em combates corpo a corpo apenas com essas facas. Por isso, os kukuris alcançaram um status quase mítico, com várias histórias sobre eles. Uma famosa lenda diz que um Gurkha precisava derramar sangue sempre que retirava seu kukri da bainha. Portanto, se um Gurkha tirasse seu kukri apenas para mostrar a alguém, ele teria que cortar pelo menos o próprio polegar para respeitar a tradição. Os Gurkhas mostraram ser guerreiros destemidos e implacáveis em combate. Eles nunca questionavam ordens e lutavam com vigor, independente do oponente ou da importância da batalha, sempre atacando com seu grito de guerra. Ayogorkali, que significa os Gurkhas estão sobre você. 12 Gurkhas receberam a Cruz Vitória por bravura contra o inimigo durante a guerra. Mais de 43 mil Gurkhas morreram lutando com o exército britânico na Segunda Guerra Mundial. O que você faria se 1.600 soldados fortemente armados cercassem sua posição? A maioria de nós balançaria a bandeira branca mais rápido do que dizer: eu me rendo. Mas para os lendários guerreiros Gurkha do Nepal, rendição não faz parte do vocabulário deles. Neste vídeo, exploramos a incrível história dos Gurkhas, guerreiros das montanhas tão formidáveis que até inimigos paravam de atirar neles para aplaudir sua coragem. Não, sério, isso realmente aconteceu. O ano era 1814.
O Império Britânico, tendo devorado enormes pedaços da Índia como um Pac-Man imperial, voltou seus olhos famintos para o reino montanhoso do Nepal. O que poderia dar errado? Apenas que eles estavam prestes a enfrentar guerreiros que tratavam a morte como a maioria de nós trata um pequeno incômodo. A Batalha de Nalapani provaria o quanto os Gurkhas levavam seu trabalho a sério. Num forte a 180 metros no topo da colina, 600 Gurkhas enfrentaram 1.600 soldados britânicos. A matemática não favorecia eles, mas mesmo assim, por mais de um mês, esse pequeno grupo manteve sua posição. Ao final do primeiro ataque, no final de outubro, 35 soldados britânicos estavam mortos e 228 feridos. Derrubados por arcos nepaleses, armas de pederneira e, espere, pedras lançadas por mulheres e crianças. Isso mesmo. Até civis Gurkhas causavam problemas ao Império Britânico. Enquanto a artilharia britânica os eliminava lentamente, os Gurkhas ainda se recusaram a se render. Quando a fortaleza finalmente caiu em novembro, dos 600 defensores originais apenas 68 restaram. Alguns ainda conseguiram escapar, mesmo estando completamente cercados, provavelmente só para provar que podiam. Os britânicos, que normalmente respondiam à resistência intensificando a conquista, fizeram algo incomum. Eles passaram a recrutar esses guerreiros para seu exército. Foi o equivalente militar de dizer: se não pode vencê-los, contrate-os. Essa prática continua até hoje. Kubir Thapa, o homem que foi aplaudido pelo inimigo. Nascido por volta de 1888 na vila himalaia de Nigalpanid, Kubir Thapa participou da Batalha de Lucy, na França, em setembro de 1915. Lá, sua unidade do 2º Batalhão, do 3º Rifles Gurkha, tinha a tarefa de limpar as trincheiras alemãs usando máscaras de gás. As condições de combate não eram ideais. No fim do avanço, Thapa estava ferido e era o único de pé do grupo. Muitos de nós achariam esse um bom momento para terminar o dia. Mas Thapa avistou um soldado britânico ferido do 2º Regimento de Leicestershire. Mesmo com pedidos para deixá-lo, o que teria sido o mais sensato a se fazer, Thapa ficou com ele o dia e a noite inteiros. Quando amanheceu, ele aproveitou a neblina para levar o homem a um local seguro. Como se não bastasse, ele voltou e resgatou mais 2 soldados nepaleses. Mas espere, ainda tem mais para o seu grande final. Thapa voltou para buscar um outro soldado ferido em plena luz do dia, enquanto corria em zigue-zague pela terra de ninguém. Os metralhadores alemães atiraram nele, mas todos os tiros erraram. Em certo momento, e isso é totalmente verdade, os soldados alemães ficaram tão impressionados que pararam de atirar e aplaudiram. É isso mesmo. Durante um dos conflitos mais sangrentos da história, a coragem de Thapa foi tão notável que até o inimigo parou para admirá-la. Ele se tornou o primeiro soldado nepalês a receber a Cruz Vitória, a mais alta honraria militar britânica. Banu Bhakta Gurung, um exército de um homem só. Avançando para 5 de março de 1945, o artilheiro Banu Bhakta Gurung e o 2º artilheiro Gurkha estavam se aproximando de uma posição japonesa na Birmânia quando foram encurralados por fogo de metralhadora. Então, o atirador começou a abatê-los de uma árvore a cerca de 70 metros de distância. A reação da maioria das pessoas seria se abaixar e ficar rente ao chão, talvez cavar um buraco com as próprias mãos. Mas não Gurung. Ele se levantou casualmente, como se pedisse um café, e matou o atirador. O esquadrão avançou cerca de 20 metros e encontrou pelo menos 5 trincheiras inimigas bloqueando o caminho. Gurung achou que estava demorando, avançou rápido e disparou uma chuva de balas. O que veio depois foi nos anos 1940, como uma sequência de chefão de videogame. Primeira trincheira, 2 granadas, inimigos neutralizados. Segunda, ataque de baioneta, inimigo eliminado. Terceira e quarta trincheiras, mais uso de baioneta e granadas. Enquanto era baleado de perto, o chefe final, uma metralhadora leve com 3 soldados, permanecia. Após usar todas as granadas de fragmentação, Gurung improvisou com granadas de fumaça. Quando 2 soldados japoneses cegos correram segurando os olhos, e ele os recebeu com seu facão kukri. A lâmina curva é tão icônica para os Gurkhas quanto um sabre de luz para um Jedi. Gurung rastejou de volta ao bunker, aproximou-se por trás do 3º soldado e o eliminou. Já prevendo um contra-ataque, ele e seus homens mantiveram a posição e repeliram o inimigo. Tornando o esforço de esquadrão um show de um homem só, Gurung recebeu a Cruz Vitória. De Prasad Pum, a lenda moderna dos Gurkhas. Você acredita que essas histórias sejam apenas relíquias do passado? Conheça o sargento interino de Prasad Pum, do 1º Batalhão dos Fuzileiros Reais Gurkhas. Em 17 de setembro de 2010, Pum estava de guarda em um complexo no Afeganistão quando ouviu um barulho que inicialmente pensou ser de uma vaca.
Alerta de spoiler, não era uma vaca, mas combatentes do Talibã instalando um explosivo no portão do complexo. O que se seguiu foram 17 minutos dignos de um filme de ação, exceto que isso era vida real. Sozinho na escuridão, Pun disparou 250 tiros de metralhadora, esvaziou 6 carregadores do seu fuzil e lançou 17 granadas e uma mina Claymore contra aproximadamente 15 atacantes que vinham de várias direções. Quando se aproximaram demais para armas convencionais, ele os afastou com o tripé da metralhadora. Em certo momento, ele deixou um saco de areia cair na cabeça de um inimigo que subia, como uma versão mortal de Esqueceram de Mim. Durante a luta, ele se motivava gritando Martitalai em nepalês, que significa Eu vou te matar. O que nas circunstâncias era menos uma ameaça e mais um alerta de spoiler para o Talibã. Quando a poeira baixou, 3 atacantes morreram e o restante fugiu. Uma escolha inteligente diante de um trocadilho de Gurkha rendeu a Cruz de Bravura Notável, segunda maior honraria militar da Grã-Bretanha. Das montanhas do Nepal aos campos de batalha mundiais, os Gurkhas ganharam fama como guerreiros formidáveis. Seu lema resume-se: morte antes da rendição, de preferência do inimigo. O notável dessas histórias é que eles não eram super-humanos. A maioria dos Gurkhas mede entre 1,60 metros e 1,70 metros de altura. O que lhes falta em altura, eles compensam com uma coragem que parece desafiar o instinto humano. Hoje, os Gurkhas continuam servindo no exército britânico e no exército indiano, mantendo seu status lendário. O processo seletivo para se tornar um Gurkha é um dos mais difíceis do mundo, com milhares de jovens nepaleses disputando poucas vagas anuais. Da próxima vez que enfrentar grandes probabilidades, lembre-se do jeito Gurkha. Mantenha-se firme, enfrente o inimigo e, se necessário, jogue um saco de areia na cabeça dele. O Gurkha que enfrentou 200 soldados usando apenas uma mão. 1945, Segunda Guerra Mundial. Desde meados de 1944, a guerra mudou para o exército japonês na Birmânia, sob o comando do general Sir William Slim. Chindits, guerrilheiros, tropas americanas e chinesas forçaram os japoneses a recuar continuamente. Por quase um ano, os combates continuaram pelas vastas selvas da Birmânia. O 4º Batalhão do 8º Regimento de Fuzileiros Gurkha foi muito ativo na Birmânia. Eles integravam a Brigada 89 Indiana, que na primavera de 1945 recebeu ordem para atravessar o rio Irrawaddy e cortar a rota japonesa rumo a Taonda. Como de costume, os Gurkhas foram os primeiros a avançar. Foi em 12 de maio de 1945 que o 4º Batalhão chegou à vila de Taongda e montou acampamento. Enquanto a maioria da unidade dormia, pequenas posições avançadas foram criadas para proteger o acampamento de ataques surpresa. Durante a noite, 200 soldados japoneses decidiram surpreender os Gurkhas e abrir caminho em direção a Taondal. A primeira defesa que encontraram era uma trincheira pequena ocupada por Lakaman Gurung e mais 2 soldados. Essa trincheira estava posicionada na estrada da selva que levava diretamente ao acampamento. Se a posição de Gurung fosse invadida, todo o acampamento estaria em perigo. À 1h20 da manhã, granadas japonesas caíram na trincheira de Gurung. Gurung pegou a primeira bomba que caiu na trincheira e a devolveu. Repetiu com a segunda, mas não conseguiu com a terceira. Ela caiu diante da trincheira e, ao tentar devolvê-la, Gurung a pegou e ela explodiu em sua mão. Sua mão direita foi gravemente danificada, com dedos arrancados e totalmente destroçada. Estilhaços em chamas atingiram seu rosto, corpo e perna. 2 soldados também ficaram gravemente feridos e totalmente incapacitados, mas não Gurung. Ele pegou sua faca kukri, fincou-a na frente de sua trincheira e gritou para o inimigo, prometendo que nenhum deles passaria por sua faca. Sem a mão direita e sangrando por todo lado, Gurung continuou lutando. Ele pegou seu rifle Lee Enfield de ação manual e começou a atirar nos soldados japoneses que tentavam avançar sobre a posição. Eles foram recebidos pelo Gurung, agora com uma só mão, que gritou: "Venham lutar com um Gurkha!" Usando apenas a mão esquerda para recarregar e disparar o rifle, Gurung esperava por cada soldado japonês que se aproximava de sua trincheira para atirar neles. Durante 4 horas, Gurung ficou sozinho em sua posição, matando todos os inimigos que se aproximavam. Ele achava que morreria de qualquer forma, então resolveu lutar. Ser um Gurkha significava que recuar não era uma opção. No início da manhã, seus companheiros aliviaram Gurung, que havia perdido muito sangue. 31 soldados japoneses estavam mortos em frente à posição dele.
Seus esforços inspiraram outros soldados a resistirem a ataques japoneses por mais 2 noites e 3 dias. Lakshman Gurung recebeu a Cruz Vitória do vice-rei da Índia, Lord Louis Mountbatten, em desfile no Forte Vermelho, Delhi, em 19 de dezembro de 1945 por sua bravura. As ações de Lakshman Gurung em combate exemplificaram a coragem e o compromisso dos Gurkhas na Segunda Guerra Mundial. Mesmo tendo perdido a visão do olho direito e a mão direita, Gurung continuaria servindo com o 8º Gurkhas. Após 1947, ele voltou à aldeia no Nepal e virou agricultor. Lakshman Gurung faleceu aos 92 anos em